Os vídeos que se seguem nesta série vão estar integralmente relacionados ou de forma exclusiva com a Structured Query Language. E neste primeiro vídeo vou falar sobre conceitos gerais. De uma forma genérica, os vídeos que eu vou produzir para esta sequência vão ser um pouco mais curtos, para que sejam mais bem seccionados e de forma a que, a qualquer altura, possam revisitar os vídeos e rever os conceitos relacionados com SQL. De uma forma genérica, SQL significa, então, Structured Query Language, que nós podemos traduzir para português em linguagem de questões estruturadas. Ora, vimos aqui já em vídeos anteriores que utilizamos o SQL para comunicar com uma base de dados. E essa comunicação é feita através de determinados comandos que nós vamos aprender nos próximos vídeos. O que o SQL nos permite fazer? Permite, essencialmente, então, a manipulação de bases de dados. Manipular uma base de dados não significa só inserir, pesquisar, remover ou atualizar dados. Pode significar, inclusive, a criação de novas tabelas, a alteração da estrutura de organização dos dados dentro de uma base de dados. Então, o que é que nós sumariamente podemos fazer utilizando a Structured Query Language? Nós podemos executar queries para uma base de dados. E nessas queries nós podemos devolver a informação, utilizando instruções como é o caso do select, podemos inserir dados, podemos atualizar dados, podemos apagar dados, mas podemos também intervir na estrutura da base de dados. Neste caso, criando novas bases de dados, novas tabelas, novas stored procedures, isto é, procedimentos que estão gravados dentro da própria base de dados. Poderemos criar aquilo que se chamam database views e podemos, inclusive, definir, em alguns sistemas de gestão de bases de dados, permissões para acesso às tabelas. A linguagem SQL é considerada como uma linguagem ANSI. O ANSI, ou ANSI, significa American National Standards Institute, e é uma estrutura de linguagem que está mais ou menos uniformizada ou standardizada. No entanto, existem diferentes versões de linguagem SQL. No entanto, na maior parte dos casos, todos os principais comandos, como é o caso do select, do update, do delete, do insert, das cláusulas where, etc., todos eles são utilizados da mesma forma. Há, contudo, pequenas variações entre alguns sistemas de gestão de bases de dados. No caso concreto, quando formos aqui explorar a utilização no SQL Server Compact Edition, vamos estar a utilizar uma versão de linguagem de SQL que é, na generalidade, compatível com qualquer outro sistema de gestão de bases de dados. Um conceito que eu ainda não referi nestes vídeos sobre utilização de bases de dados é o conceito de RDBMS. Ok? RDBMS significa Relational Database Management System, um sistema de gestão de bases de dados relacionais. E a palavra-chave aqui é a palavra relacional. Já vimos que uma base de dados pode conter inúmeras tabelas, várias, dezenas ou até mesmo centenas de tabelas. Existe, no entanto, aqui uma vantagem na utilização de múltiplas tabelas. É que nós podemos ter dentro de uma base de dados tabelas que estão relacionadas entre si. Num exemplo prático, imaginemos que nós temos uma tabela que guarda os dados dos clientes da nossa loja. Ora, nós podemos ter em paralelo uma outra tabela onde são registadas as compras efetuadas por esses clientes. E, por conseguinte, nós teremos aqui a possibilidade de estabelecer uma relação entre estas tabelas, ao ponto de, por exemplo, quando nós eliminamos da nossa tabela de clientes um determinado cliente, todos os dados relacionados com as compras desse cliente serão automaticamente removidos da tabela correspondente, isto é, da tabela de compras. Já vimos também que uma base de dados contém então uma ou mais tabelas. E cada tabela tem uma identificação, isto é, um nome. Pode-se chamar clientes, pode-se chamar
compras, pode-se chamar encomendas, pode-se chamar o nome que nós entendermos. Cada tabela contém linhas e as linhas são os espaços onde nós guardamos informação. Cada linha vai conter um determinado número de valores, que são os valores correspondentes a cada uma das colunas de cada tabela. Portanto, numa tabela nós temos colunas, cada coluna tem o seu nome e tem um determinado tipo de valores que ela vai permitir guardar. Cada linha, uma vez que vai refletir uma estrutura horizontal de cada uma das colunas dessa tabela, vai obviamente conter então um registro para cada uma das colunas que fazem parte dessa tabela. No caso concreto desta série de vídeos relacionadas com a linguagem C#, obviamente que a utilização do SQL é executada mediante a utilização ou a criação de objetos a partir de classes que nos são proporcionadas, neste caso pelo sistema de gestão de bases de dados SQL Server Compact Edition. Quando estivermos a utilizar, por exemplo, o SQL Server, vamos ter também a possibilidade, através do C#, de criar objetos muito semelhantes ao do SQL Server Compact Edition, que servirão então para comunicarmos com a base de dados. E no caso concreto destes vídeos que se seguem, eu vou mostrar a utilização da linguagem SQL diretamente a partir da aplicação Database 4 ou Database.net e, portanto, não vou escrever código em C#. No entanto, já vimos também no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, que nós podemos utilizar estas instruções de SQL da mesma forma que vamos utilizar aqui no Database.net, só que no caso do C#, inseridas dentro de instruções relacionadas com os objetos que criamos para gerir a nossa base de dados. Um dado importante a reter é o facto da linguagem SQL, na sua essência, não ser case sensitive, isto é, não é sensível a letras maiúsculas ou minúsculas. Isto aplica-se fundamentalmente aos comandos que nós utilizamos na linguagem SQL. O mesmo já não podemos dizer relativamente aos nomes, quer das tabelas, quer das colunas que nós temos dentro da nossa base de dados. O que quer dizer que, nesse caso, teremos que ter atenção que elas são case sensitive, sensíveis ao facto de serem com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Após este momento introdutório, vou então aqui inserir ou criar uma nova base de dados no nosso Database.net. E vai ser esta base de dados que nós vamos utilizar nos próximos vídeos para exemplificar como é que podemos comunicar com ela através de SQL. A nossa base de dados vai, de certa forma, criar aqui um cenário de uma loja, onde existem clientes. Cada cliente pode fazer compras, pode fazer encomendas. E nós vamos criar então aqui uma estrutura de tabelas, que irão ser depois tabelas relacionais e onde vamos poder então mexer, trabalhar, apagar, eliminar, inserir, etc. um conjunto de valores. Para isso vamos então criar uma nova base de dados, aqui em arquivo, conectar, SQLCE, criar. Vamos deixar criar aqui a nossa base de dados na pasta C#, não tem qualquer problema, e vamos chamar aqui à base de dados loja, ok? É a base de dados da nossa loja. Vamos dizer que sim, queremos abrir a nossa base de dados, vamos criar aqui manualmente as nossas tabelas. Eu poderia criá-las através do código SQL, mas não o vou fazer ainda. Essa será uma vertente que eu irei ensinar na fase final destes vídeos sobre SQL. Para criarmos aqui uma nova tabela, que vai ser a tabela clientes, eu vou clicar aqui neste caso com o botão direito do rato e fazer aqui um Create Table. E no Create Table vamos ter aqui neste quadro a possibilidade de adicionar aqui as colunas que nós queremos inserir. Um aspecto fundamental que eu não tenho estado a utilizar nos vídeos anteriores é a utilização de um primeiro campo de identificação unitária. Ora, o que é que isto significa na prática? Eu vou criar aqui uma nova linha que neste caso, e se bem se recordam, na criação daqui da nossa tabela, nós neste momento estamos não a inserir linhas, mas sim a definir a estrutura da nossa tabela. E por isso é que vamos ter aqui o nome da coluna, o tipo, já vamos falar sobre os tipos, e depois temos aqui mais algumas informações. Vamos então clicar aqui no sinal mais, e nós vamos aqui definir que esta coluna vai se chamar ID
underscore cliente. Ok? E eu vou definir esta coluna id underscore cliente porquê? O id é um valor, é um tipo de designação extremamente presente nas bases de dados e significa identificação. Ora, no caso concreto desta coluna, ela vai servir para identificar de forma unitária cada um dos nossos clientes. O que quer dizer que vamos ter um cliente 0, um cliente 1, um cliente 2, 3, 4, 5, 6 e por aí fora. Mais tarde iremos perceber qual é a importância da existência deste tipo de campo. Porquê? Vamos explicar aqui, no próximo vídeo, a questão das chaves primárias e chaves estrangeiras. Vamos explicar também os diferentes tipos que aqui existem. Por um momento eu vou deixar ficar aqui ID cliente. Vamos deixar ficar aqui com o valor inteiro. E vamos dizer que ele não pode ser nulo, ok? Vamos clicar uma segunda linha onde vamos escrever aqui o nome do nosso cliente. Aqui no nvarchar, ok? Vamos deixar ficar desta forma e vamos colocar aqui 50. No próximo vídeo eu irei explicar aqui o que é que significa cada um destes tipos de valores. Vamos clicar aqui em mais e vamos colocar aqui o telefone do nosso cliente, ok? Vamos colocar aqui no telefone, podemos chamar um nvarchar também e vai ficar apenas com 20 valores ali, ou 20 caracteres. Vamos gravar aqui a nossa base de dados, a nossa tabela, que se vai chamar clientes. Ok. Temos aqui então a nossa primeira tabela criada. Clientes está aqui criado, ok? No próximo vídeo vamos continuar a explorar estes dados, neste caso para inserir a tabela de compras e eventualmente até a tabela de encomendas. E vamos depois falar especificamente sobre o que é a construção de uma base de dados relacional.